Considerada uma das maravilhas do estilo barroco no mundo e candidata ao posto de igreja mais bonita do Brasil, conheça a Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. Seja bem-vindo ao Trips e Flix, o canal de viagens, aventuras e história. Estamos no coração de Salvador, no Largo do Cruzeiro. Atrás dessa maravilhosa cruz de mármore está uma das mais belas construções coloniais do Brasil, a Igreja e Convento de São Francisco de Assis. A atual construção teve início em 1686 e só foi concluída em 1723. Sua fachada é revestida de pedra calcária e tem características renascentistas com linhas retas. Seu frontão, todo em pedra de arenito, é do estilo barroco, com as chamadas volutas, que são as espirais que o caracterizam. Ao centro está uma estátua em mármore de São Francisco de Assis e um nicho trabalhado. E ao fundo, um resplendor em cobre, representando uma auréola. Logo abaixo, o emblema da Ordem de São Francisco, que tem os braços cruzados de Cristo e do Santo, e que foram colocados sob um brasão de armas português. Os sinos foram instalados em 1797, quando as duas torres foram concluídas. As torres, por sua vez, têm como cobertura pirâmides revestidas de azulejos amarelos. E o relógio, também datando de 1797, hoje está praticamente em ruínas. Mas a principal atração da igreja está em seu interior. Infelizmente, na última visita, em dezembro de 2020, ela estava em processo de restauração e boa parte não pôde ser visitada também em razão da pandemia. Logo na entrada temos vários quadros e os seus famosos azulejos portugueses. O teto forma uma tela gigante com a representação da apoteose da Virgem, com os santos da Ordem em destaque. E um primeiro altar de madeira esculpida e colorida com ouro. E é no interior da igreja que está o maior tesouro. Todo esse conjunto faz dela uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. A planta da construção, com 3 naves recobertas de talha dourada, foi exclusiva no Brasil, rivalizando com a Igreja de São Francisco do Porto, em Portugal, como únicas do gênero no mundo português. A ornamentação interna levou quase 40 anos para ser completada, apresentando tanto os ornamentos barrocos quanto rococós e até destaques maneiristas ou neoclássicos. O que dá unidade à sua decoração interna é a talha dourada, que reúne elementos decorativos diversos, como folhas estilizadas, cachos de uvas, querubins e outros. A quantidade de ouro que foi empregado para a decoração desta igreja é bem controversa, dado a tamanha quantidade, mas o resultado é surpreendente.
piso de mármore de diversas cores foi trazido de Portugal. Em frente ao altar principal, existe uma grande lâmpada de prata do século XVII, com quase 2 metros de altura, que anuncia a exposição do Santíssimo Sacramento. Durante a Reforma de 1930, o altar principal ganhou essa obra contemporânea. O conjunto, especialmente pela riqueza da igreja, é considerado como uma das mais espetaculares expressões do barroco no Brasil, tendo sido tombado pelo IPHAN em 1985. Essa abundância decorativa era parte essencial do estilo barroco, incentivada pelas determinações do Concílio de Trento. E tinha como objetivo conquistar os fiéis e excitar sua devoção através da maravilha e do deslumbramento, ao mesmo tempo em que oferecia uma série de pinturas e estátuas que ilustravam a doutrina católica para a educação das pessoas ainda que analfabetas. O forro do teto une a talha dourada às duas laterais da nave, e nelas estão representadas passagens da vida da Virgem Maria. Mesmo que a suntuosidade fosse uma característica comum dos templos barrocos, a riqueza extraordinária da igreja levantou questionamentos desde o início. No século XVIII, o templo foi visitado por capuchinhos italianos que ficaram indignados com tanta ostentação e elaboraram um documento em que lamentavam o abuso e as constantes solicitações de esmolas pelos frades para completar a decoração. Contrastando com o luxo dos edifícios, a vida monástica que se desenvolve hoje no convento é marcada pela austeridade. Os frades seguem o voto de pobreza, dedicando-se à oração e às obras de caridade. O mobiliário das celas dos frades se resume em uma cama, um armário e uma escrivaninha. Conservar um tesouro como este tem sido uma tarefa cada vez mais complicada, pois os valores necessários devido à complexidade e os materiais a serem empregados costumam ser muito altos. Além disso, os maiores inimigos são o vandalismo e os furtos. Estando por Salvador, não deixe de conhecê-la. Agradeço por acompanhar mais esse passeio. Espero que as informações lhe tenham sido úteis e que você ajude o canal curtindo o vídeo, deixando seus comentários e compartilhando com seus amigos. Isso ajuda bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. É isso. Um grande abraço e até breve!